bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu estou aqui com pessoas especiais. Meu nome é Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho. Pode apresentar essas pessoas especiais. E a gente vai ter aqui a nossa mesa de boas conversas com um assunto muito importante, um assunto muito relevante que eu tenho certeza que se você é alguém que sabe sobre esse assunto, você faz parte de uma pequena porcentagem da população. E se você é essa pessoa que sabe, você vai gostar muito de a gente estar trazendo esse assunto aqui, né? Dando voz, né? Oportunidade para a gente falar sobre isso. E então, bem-vindo para a nossa conversa. Mas antes da gente apresentar os convidados, a gente quer deixar uma pergunta aqui. Coloca nos comentários. Vocês têm que participar, gente. Vocês não estão participando, né, Day? Tem que participar. Coloca no comentário se você está vendo com a gente no YouTube. Se você sabe o número de surdos no Brasil, chuta lá, chuta o número que você imagina. Vamos ver quem é que chega mais perto, né? É uma estatística interessante. E para a gente falar sobre isso aqui hoje, nós estamos com o Douglas. Valeu, Douglas, muito bem-vindo ao Good Talks. Obrigado, aqui. E a Karina. Muito obrigada. E trouxeram também a Antonella, que está aqui com a gente, a Totô. Dá tchauzinho, Totô. Oi, Tonton. Ali, tá bem tímida. Muito bem-vindos ao Good Talks. Para nós é uma alegria, um prazer receber vocês aqui. Estamos lisonjeados. Muito obrigado, pastor, pelo convite. A gente tá, assim, surpreso como a gente tava conversando. Né? Mas é um assunto ao qual a gente não levanta uma bandeira, assim, de extremo, né? Mas para que a gente traga esse assunto para dentro da nossa comunidade, para que as pessoas saibam conversar umas com as outras, a maneira de chamar, como se comunicar. Os termos, eu tenho vergonha, não precisa ter vergonha. Quebrar as barreiras, né? Exatamente. Sintam-se bem à vontade, falem, né, o que for necessário. Acho que a gente pode começar aí vocês se apresentando um pouco mais aí pro pessoal, né, o contato com isso, né, a questão de vocês também, como se conheceram e tal, mas... Então vou começar. Tá bom. Eu me chamo Douglas de Barros Lovison, eu sou casado com a Karina, eu a conheci na comunidade em São Paulo, a gente morava em São Paulo ainda, e o primeiro contato que eu tive com esse assunto, com a língua de sinais, foi através dos pais dela, assim. Eu tive que pedir ali namoro. É mesmo? Teve uma interpretação Só aqui, que né? ela interpretou pra mim. Meu Assim. Deus! Foi um momento muito legal, assim. Os pais dela são maravilhosos. Eles se fazem entender, assim, se fazem entendidos também. Certo. Pra mim, sim. Os dois, pai e mãe. Os dois, pai e mãe são surdos. E aí... Eu não achei uma dificuldade na barreira da comunicação, né? Até porque a gente não usou língua de sinais, a gente apenas sinalizou, assim. Aí ele vai mostrando como que é, qual a cor, o time. A gente vai criando, eu fui aprendendo. E Você fala hoje? Hoje eu consigo me comunicar e entender muito bem, assim. Uau. Lógico que é uma língua viva, ela se atualiza sempre, assim, mas isso a gente pode deixar a Karina falar mais um pouco. Como qualquer idioma, assim, né? Acho que vai se... Então tá. Se puder puxar, acho que um pouquinho mais aí, seu mic, Beleza. Karina. Aí. Karina Scarelli Lovison, mãe da Antonella, esposa do Douglas. Eu sou filha de pais surdos, né? Amanhã eu vou completar 29 anos. Uau! E Parabéns. sou conhecida Parabéns. como Coda, né? Que é o assunto que a gente partiu aqui. Coda, só pra ir já explicando pro pessoal, coda é o que exatamente? É um termo, né? Ele é um termo em inglês. Ele é as iniciais, eu vou me atrever a falar em inglês, né? Children of Deaf, que é crianças de pais surdos, né? Crianças ouvintes de pais surdos. E, como eu disse, a minha primeira língua, né? Filha de pais surdos, minha primeira língua é a Libras. Então, foi a primeira língua que eu aprendi. Sério? Sério. As pessoas me perguntam assim, como foi, Karina, desenvolver o português, já que seus pais não falavam e tal. Meus pais eram bem novos. A minha mãe me teve com 21, meu pai 20. E eles eram bem, né? Eles jovens e saíam bastante. Então, eles acharam dessa estratégia de deixar muito com os meus avós, com os meus tios. Então, graças a Deus, eu tive uma família muito unida. Então, a gente acabou aprendendo, assim, a falar, né?
por causa do meu Tios parentesco, e assim, avós, dos tios sim. e avós. Exato. Minha mãe também colocou a gente na creche muito novinha, então a gente acabou desenvolvendo bem. Eu lembro de uma situação que a minha tia conta, uma das minhas tias, né? Que a minha irmã, por ser bem tímida, meus familiares falavam com ela, mas ela respondia em língua de sinais, por causa da timidez. É Então são mesmo? vários encontros assim, Aí de não culturas tinha que comunicação, né? Porque ninguém entendia nada. É isso. Sua irmã é mais nova. A minha irmã é mais nova, é um aninho só. Um aninho. Só para entender que coda é o nome que se dá a filhos de pais surdos, como se fosse o Sansei, o Nisei, como se fosse continuação, assim. Para mim fica mais fácil aprender Entender assim. dessa maneira, Entender. né? Eu entendi dessa maneira. Quando os dois são surdos. O Não, pai mas e a mãe. Se for só o pai, não é coda. É coda, mas também entra também. Mas é um termo principal para quando há os dois, né? Isso. Depende também da convivência. Por exemplo, ele foi criado com a mãe surda ou só com o pai surdo. E aí ele pegou essa língua de herança. Então ele desenvolveu a Libras antes do português. Então é o termo que se dá ao filho que aprende Libras antes do português. assim, Entendi. pra ficar Que mais realmente a Libras é a língua mãe. Isso. Sim. A sua língua mãe. Sim. Se até o jeito de pensar Exato. é definido por isso. Chega a ser cultural, assim, né? Porque tem uma coisa muito interessante que os surdos, eles são identificados como estrangeiros no próprio país. Porque é uma língua que tá na comunidade, né? Ela é reconhecida, né? Tá na lei. Mas você pensa que é um indivíduo que tem a sua própria língua, que consegue se identificar com outro igual a você, mas que a maioria desenvolve uma língua distinta, que é o português, no caso, né? Então, eles são conhecidos. E aí, nesse caso, pensa, por exemplo, como eu, criança. Na minha casa, eu tinha que falar puramente Libras com os meus pais e com os meus tios, que moravam próximo, e com o restante, né, professores e tal, português. Choque de realidades, assim. Chega até a ser... Como é que eu posso usar? Experiências, assim, sabe? Uma das coisas eu acho que a gente vai acabar entrando é momentos de escola, assim, que por conta disso eu fui bem rebelde, assim, não me orgulho disso, mas eu tive alguma autonomia, assim, por ter esse viés de dominar, por exemplo. Eu lembro que eu aprontei uma situação na escola e a minha mãe, ou a professora colocou assim no caderno e eu levei pra minha mãe e a minha mãe perguntou o que tava escrito ali. Falei, não, mãe, é que amanhã tal dia não vai ter aula. Ela assinou e eu devolvi, assim. Então tem essa... mas então sua mãe também não... Isso. Aí não fala português, assim, não lê, não sabe. Aí é que tá. Os meus pais, eles são Libras, né? Libras pura. Meus pais já têm por volta dos seus 50 anos. Antonella. Pode deixar. Pode deixar. Tá tudo em paz aqui. E eles, como a Libras é a língua primária deles, eles não desenvolveram o português. Então tem muita gente que fala... Nem leitura, nem escrita. Tem surdo que tem o português muito bem, escreve, né? Só que eles foram como eles estiverem estudado uma outra língua. Já no caso dos meus pais, eles não aprenderam mesmo, mas nem por isso eles são analfabetos. Né? Porque a língua primária deles é a Libras. Entendi. Eles escrevem algumas coisas assim, mas não são todos que compreendem, né? Uma curiosidade é que eu converso muito com os meus pais por videochamada. E graças a Deus pela tecnologia, né? Que eu peguei um período, assim, que era telefone e era muito de recado, né? Tinha que ligar pro fulano, pro Beltrano, porque minha avó disse, meu pai, pra poder entrar em contato. E agora a gente já consegue usar, né, o WhatsApp. Não tem como falar por áudio, né? Exatamente. Aí a videochamada... Exatamente. Uau. Só que o que é legal na minha casa é que, como meus pais conhecem algumas palavras, eles escrevem como se eles estivessem falando em Libras. Então porque a Libras é uma gramática completamente diferente do português. E aí ela vai escrever, por exemplo, tipo assim, eu vou na sua casa. Ela vai escrever, vou casa sua. Que na gramática da Libras tá correto. Tá correto. E aí a gente acaba fazendo essa compreensão. Então esse tipo de coisa ela sabe escrever e ler. Exatamente. Meu Deus. Quando a gente vai escrever pra ela... Uma dúvida que a gente até tinha, assim, como é que eles pensam? Porque a gente pensa em palavras. Será que eles pensam em sinais? Tipo, eu vou casa sua. Tipo, eu vou na sua casa. Eles pensam em sinais ou eles pensam nas letras, assim? Como é que será que eles pensam? Dá um bug na sua mente aí. Escreve aí você que tá assistindo. Coloca no comentário. Talvez você conhece, porque já tem algum parente, né? Não, porque é engraçado, tipo, como
parece o inglês, assim. Eles não tem conjugação. não conjugam o verbo, é né? diferente. Eu casa sua vou. Então, assim, eu sei que ele vai vir na minha casa, mas ok, quando vem em casa minha? Aí você começa a escrever para que eles se entendam no WhatsApp. Aí ele fala, não, vamos ligar. Aí liga, a gente fala por vídeo chamada. que é muito mais fácil. Nossa, gente, é muito desafiador. É muito Eu fiquei com uma desafiador. curiosidade, assim, você lembra mais ou menos na sua infância quando que caiu sua ficha que seus pais eram surdos e que era essa dupla realidade que você falou? Na sua casa era de um jeito e parentes, escola já era totalmente diferente? Eu acho que eu nunca tive uma crise, assim, eu acho que eu sempre levei muito, assim, Assim, não mais uma situação. crise, mas quando caiu sua ficha assim, nossa, então é isso, meus pais eu tenho que falar com esse idioma? Ou... De ver essa É um diferença. idioma ou é uma língua? Mas uma língua. é uma língua, mas eu acho que eu não me recordo, não, de uma... Não se- não Foi uma pensa na transição memória. natural. Foi Pra muito... gente soa meio estranho, mas pra ela pode ser que seja tão orgânico, tão verdadeiro. Tipo assim, cara, talvez essa pergunta seja nova pra mim, porque pra mim Tão natural, né? tão natural, porque ela foi criada com os pais e na mesma rua, assim, os tios e as primas, aquele tanto de primo e tal. Então, pra ela, tipo, oi pai, tudo bem e tal, eu vou na casa de fulano, do primo e tá, tudo bem. Aí lá se comunicava tão... Os outros parentes não tem mais ninguém surdo. Não, só os meus Só pais seus mesmo. Os meus pais são os caçulas, né? Meu pai de 7 irmãos e a minha mãe de 8. Os dois caçulas. E por curiosidade, qual a causa da A minha deficiência mãe, deles? ela teve meningite com 9 meses. E aí ela ficou surda e ficou paraplégica. A minha avó era da congregação. Isso é muito legal, eu gosto de contar. Legal. Porque a minha avó, né, é muito crente, ela tinha acabado de se converter. E aí, com aquele círculo de oração, né, fazendo em casa, a minha mãe voltou a andar. Numa dessas orações. Ela não voltou a ouvir, mas ela voltou a andar. Agora, o meu pai, ele era do Piauí e foi com 4 anos. A minha avó paterna, ela tava fazendo as coisas e foi percebendo que conforme ela ia chamando meu pai não respondia. E aí, o que ela me disse, assim, é que quando ela foi procurar já a ajuda médica, já não tinha o que fazer, porque parece que tinha... Eu não recordo exatamente assim, mas tinha entupido alguma coisa e não tinha o que fazer cirurgia e tal, então... Aí o ficou. quadro Aí reversível, ficou, né? exatamente. Os dois ouvidos, né? Os Exato. dois. Engraçado que, assim, essa comunidade, no caso do pai e a mãe da Karine, se conheceram na escola, né? Olha. É isso que eu ia perguntar. Muito Isso. tempo, assim. Então é uma comunidade muito unida, assim. Geralmente você tá falando com um surdo de Campinas, e aí você faz o sinal, isso é uma coisa muito legal depois. Eu já vi seu pai. Então eles se conhecem, assim. E é porque são muito, muito próximos. Todos os surdos, não posso dizer do Brasil, mas a maioria em São Paulo já ouviu falar, essas coisas todas. Conhece um ao outro. assim. Exatamente. Sim. Meu pai era de Osasco, né? E a minha mãe de São Paulo mesmo. E aí tinha uma escola, não me recordo o nome da escola, na Lapa, até então na época deles, que era voltada para o ensino surdo. Então eles estudaram lá, cresceram lá, eles têm amigos de anos, assim, por conta, né, dessa vivência. E depois continuam cultivando essa comunidade. Sim, tanto é que no nosso casamento tinham o quê? Uns 40 surdos? No Eu fiz casamento, questão os de 40 convidar surdos. todos, assim, É. porque cresceram com a gente, assim. a maioria então, deles eu cresci, né, no meio deles. Pegou a Karine no colo, ajudou a cuidar, em churrasco. Amigos, assim, de me ver bebê, assim. Exatamente. Aí o São casamento teve intérprete, com certeza. Teve intérprete, teve. Foi muito legal. Foi muito Meu bom. Deus. Muito legal. E como fica a estrutura, assim, no Brasil? O que vocês têm para nos passar dessa falta? O que tem de falta no De né? Brasil? desafio, Os desafios nesta comunidade? Cara, isso é uma constância, né? Sempre vão ter melhorias a serem feitas, assim. Mas, não falando de política, mas entrando um pouco, assim, eu acho que isso foi notório. O que a Michelle Bolsonaro usou, né? Durante o processo que ela esteve no governo junto com o esposo dela. Foi muito... Positivo. A gente pode perceber que abriu, assim, bastante coisa, né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, na TV... a gente está indo beirando 2024. São poucas emissoras ainda que se preocupam, né, com acesso à informação.
Então, eu acho que também nas escolas até hoje a gente tem um projeto de lei que, né, tá sendo pautado toda vez para que haja esse ensino nas escolas, porque tem muita preocupação de aprender o inglês, né? Mas como eu falei, a Libras, que é tão importante, que a gente reconhece, que tem 10 milhões, eu falei, né? 10 milhões de estudos aqui no Brasil. Eu respondendo a pergunta. Né? O tamanho da comunidade, né? Então, assim, e aí a gente percebe que existe essa necessidade, né? Essa preocupação de é muita gente. De colocar esse ensino nas escolas, né? De ser mais aberto. Porque eu sei que as pessoas que conhecem um pouco têm esse contato, esse interesse de aprender. Mas eu acho que a gente melhorar na divulgação disso, sabe? Exato. São 10 milhões de surdos no Brasil. Mas 4% da população brasileira tem dificuldade de audição. Não são surdos completos, mas tem problema de audição. Já aumenta muito também. mais, né? E eu acho que, assim, é conscientização, assim, né? A gente tem muitas ideias para serem postas em práticas. E uma delas, assim, seria um Libras para líderes, para as comunidades. Dentro das igrejas, dentro das igrejas. Pra gente, desde o estacionamento... A hora que o voluntário enxergar o sinal de Libras de surdez no carro, ele já saiba falar: oi, tudo bem? Você comigo junto aqui. Até mostrar para ele o sinal de banheiro, você sentar aqui junto com a comunidade. Ele vai comprar uma coxinha ou vai comprar uma Coca-Cola. Coca-Cola. Aí o pessoal que vai atendê-los. Então, é uma iniciativa que a gente está trabalhando para a gente poder implantar isso nas igrejas. Interessante. Que aí a Karina pode falar muito mais também. E a gente começar com as crianças, né? Sim. Criança é mais fácil de aprender. Sim. Não, aliás, muito mais fácil de aprender é como elas levam isso para os pais. A gente teve uma experiência domingo agora. A gente tava fazendo a live assim, aí terminou, as crianças já vão nos pais: o pai, aprendi Jesus e já aprendi as coisas. E já vai, é mesmo, querendo filha. não vai despertando, né? A gente começou um projeto com as crianças lá da nossa igreja e foi totalmente despretensioso, assim, né? Foi, Antonella, agora eu vivendo essa maternidade, eu juntei o útil ao agradável, né? E aí ensinei para as crianças e eu achei que elas tiveram muito interesse, mas elas realmente fixaram isso. De uma semana para outra, a mamãe veio me procurar e falou assim: olha, fui levar minha filha na dentista, acho que da idade da Antonella. Quando ela foi agradecer, ela agradeceu em Libras, obrigado. E aí a gente acabou passando para os adolescentes que já querem aprender. E aí eu tenho percebido, tendo uma percepção do nosso Deus geracional, assim, do quanto que eu não posso mudar o que já tá hoje, mas o que eu posso proporcionar daqui para frente, né? Claro. Então, com os adolescentes pra frente. Tá vindo. Exatamente. Interessante. E o evangelismo também. Sim. Né, que eles precisam de Jesus, né? E muitos não conhecem a Jesus. Como que é esse evangelismo para essa comunidade? Então, acho que o principal é eu começando a saber Libras, né? Na própria palavra de Deus, né? De pregar toda a criatura. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu carrego comigo, que é: Jesus sabe Libras. Na verdade, Jesus conhece todos os idiomas, né? Mas essa eu carrego comigo, eu tenho até uma camiseta. Que legal. E eu acho que é você aprendendo mesmo, sabe? E da mesma maneira que a gente vai pro Nordeste, que a gente vai, né, pros povos pequenos e desenvolver, entender um pouco da cultura, o mesmo serve para a comunidade surda. Então, aprendendo Libras e sendo companheiro, né, atencioso, sendo Jesus na prática mesmo. É um ponto de atenção, assim, que talvez as comunidades, as igrejas precisam trazer, assim, né? Que não é apenas uma igreja interpretar o conteúdo da pregação ou os louvores, né? É você fazer toda uma comunicação, assim, para que eles sintam parte. Por exemplo, que chegue numa igreja e fale: tem um surdo aqui, alguém chama Karina? Como se a pessoa fosse, tipo assim, não sei, falar, tipo: oi, tudo bem? Eu não sei Libras. Aí o cara fala: não, tudo bem, ok, eu espero aqui. Então falta essa intencionalidade com as pessoas. E um fato curioso é que, assim, muitos dos surdos frequentaram igrejas. Na verdade, a profissão intérprete de Libras, ela começou dentro da igreja, né? É mesmo? Exatamente. Curiosidade isso. Por favor. Acho que agora ela já tá ficando meio... Totô.
Pode pegar ela, Débora. Pode pegar. E o intérprete surgiu dentro da igreja, mas, assim, ele se popularizou e, mesmo assim, continua a deficiência na igreja? Exato. Assim, é uma forma, obviamente, da minha leitura, assim, né? Certo. As coisas vão minguando, assim, né? Porque as coisas começam a tomar uma proporção e a própria igreja não enxerga isso. Vamos partir do pressuposto de que os surdos são povo, como ela disse, estrangeiro dentro da sua própria língua, e é um povo não alcançado. Pelo evangelho, né? Pelo Isso evangelho. eu já vi mesmo. Por exemplo, a Bíblia em Libras. Bíblia em Libras, você já viu? Não. Ela tá sendo construída, Ela ainda está sendo não tá construída. completa. Meu Deus, Então, assim, até hoje não olha. tem ela inteira. Você entende? Então, assim, a Karina tem um dado de que foi em Campinas a primeira transmissão em Libras, alguma coisa parecida com isso? No livro que eu vou mostrar daqui a pouco, ele fala que duas irmãs americanas vieram para o Brasil. E aí elas se preocuparam com esse povo não alcançado, que são os surdos. E elas escreveram 1000 cartas para serem entregues para todas as igrejas daqui, para ter essa preocupação. Das 1000 cartas, uma foi respondida, se eu não me engano, 2. E aí eles fizeram um acampamento em Campinas, se eu não me engano, Sumaré. E aí levaram todos os surdos das igrejas que se preocuparam. E lá, se eu não me engano, 22 surdos aceitaram a Jesus. Mas assim, olha essa preocupação, né? 1000 cartas foram entregues e pouquíssimas respondidas, né? Então, e assim, como qualquer outro ministério, é muito árduo, né? Não é uma missão fácil. Sim. Então, assim, a gente tem muitos sonhos, assim, com relação a isso. Principalmente eu que tenho esse chamado evangelístico, assim como vocês, né? Uau. Por exemplo, se nós cuidássemos de 5 surdos, que seja a nossa igreja, encaminhássemos ele para um curso de liderança, se você, de 5, você fizesse, entendo o que eu vou dizer, formássemos 3 pastores em Libras, como será que seria o evangelho? Uau. A gente alcançasse a liderança, a gente alcançasse a liderança e os formassem Formar líderes, Sim. né? para que eles fossem de fato enviados pela igreja, Pra porque essa comunidade. quem melhor senão eles mesmos? Claro. Então, assim, a gente fica Verdade. terceirizando um trabalho. Legal a igreja ter interpretação de Libras. Isso é o que a comunidade deve fazer mesmo. Mas eu acho que precisa ter uma intencionalidade maior. Entende? De trazê-los, de mostrar, a igreja funciona assim. E como nós trabalhamos assim, nós acreditamos nesse evangelho, o evangelho da cruz. E aí você começa a explicar, o cara vai se interessar, fala, eu quero seguir isso. E aí você forma, essa palavra liderança é muito forte, mas você forma um surdo para ser um missionário. Sim. Dentro do seu próprio país. Então, ele mais do que ninguém vai ter vivência dentro da língua, experiências que nós, ouvintes, nunca tivemos. E, obviamente, esse povo, essa trombeta vai ser tocada dentro do Brasil. Então, a gente tem alguns sonhos com relação a isso, né? Quem sabe, engraçado, a Karina estava falando de dados, e em 2010... IBGE sai de 10 em 10 anos. Nós chegamos na pandemia, nós nos mudamos de São Paulo para Campinas. E quando chegamos em Campinas, eu pesquisei. E o segundo IBGE tinha 40 mil surdos em Campinas. Só em Campinas. Aí quando virou 2021, eu pesquisei de novo. Atualizou o IBGE, 128 mil surdos em Campinas. Meu Deus. Triplicou. Se a gente for pegar um ginásio para fazer um evento, eu vou ter que alugar um estádio, talvez da Ponte Preta ou do Guarani, pra gente colocar iluminação, pra gente botar LED, pra gente colocar os pastores ministrando, o intérprete em evidência, e luz, e som. Mas som por quê? Porque som o surdo gosta de sentir. Tem balada pra surdo, sabia? Gente, Meu Deus. que interessante. Tem? Engraçado que a gente pode até entrar um pouco no assunto, é que todos os surdos eles têm um sinal. É um sinal de batismo. Para não ficar individual, para não ficar escrevendo seu nome I-Z-S-A-A-C, Isaac, toda hora eles dão um sinal da sua característica. O meu sinal em Libras é o D,
porque eu tenho o cabelo raspado no lateral. Então a minha sogra me deu esse sinal. D de Douglas. Como se fosse seu nome em exato. Libras. Isso, o meu isso, apelido isso. Na Libras é esse D de Douglas. Você sabe quem é o Douglas? Casado com a Karina. Esse é o sinal da Karina. Explica agora pra nós. Agora ela vai É explicar pra você. esse é um sinal de nascença. Pra que a minha quem mãe tá me só deu. ouvindo, né, no Spotify, infelizmente, Exatamente. mas corre no sim. YouTube, porque esse episódio é Acessa lá, importante do corre lá, que vídeo, é né? muito importante. Vai ter que virar um videocast. Mas explica aí, Karina. O meu é uma marca de nascença, né? E a minha mãe que me deu, então é o CAC, próximo da barriga. Mas como o Doug falou, não é muito diferente. É um sinal de batismo, é uma característica sua. A partir do momento que você entra na comunidade surda, ele vai identificar um trejeito seu, uma feição sua que é só sua e vai te dar um sinal Alguém a vai partir disso. qualquer Exato. pessoa lá. Uma pessoa surda. Só Só uma um pessoa surdo surda pode te pode te batizar. dar. Exatamente. Que interessante. Vocês não podem, não. Não, nós não podemos. Não. Já ia querer um pra mim, ó. Vou ter que conhecer seus Eu pais, te ponho em Karina. contato com seus pais, vou te deixar. E tá fácil, né? Os pais, a irmã da Karina congrega aqui, né? Sim, amor? a minha irmã congrega aqui. É, né? A Mariane tá aqui. A Mariane. exatamente. Olha aí. Inclusive, até preciso falar com ela, porque esse é um assunto que eu já ia falar, né? Eu agora como líder, né? Pra quem não sabe, sou pastor na Igreja Central. E a gente tem essa preocupação, né? Talvez ainda sou, sim, com certeza ainda muito leigo nesse assunto. Mas como pastor, né? E líder nessa área, uma das preocupações que a gente tem, né? Que a gente tem de chamado de Deus é alcançar o povo não alcançado. Sim. Né? Então, quando foi em 2019, né? A gente foi numa conferência de missões. E quando eu fiquei sabendo que o surdo é considerado um povo não alcançado, eu falei, meu Deus, a gente tem que atacar, né? Ser intencional nisso. E a gente, por um bom tempo, a gente teve aqui, né? Intérprete de Libras, acho que vocês até chegaram a talvez ter algum conhecimento, né? E a gente teve 2 pessoas, se não me engano. A gente teve, já há muitos anos atrás, a gente teve um surdo, que naquela época a gente tinha pouco ali a interpretação. E depois a gente teve um pouco mais recente, talvez uns 3, foi um pouco ali antes da pandemia também, a gente teve uma pessoa surda também, que até ela usava um aparelho, acho que ela tinha um pouquinho de audição. E aí depois ela saiu, né, não tá mais aqui. Só que a gente continuou com o intérprete, tentando, né, criar essa cultura. Ele chegou a treinar mais algumas pessoas e tal. Mas, assim, a gente nunca depois teve alguém surdo na comunidade aqui. E aí fica essa dúvida, né? Porque eu acho que são as duas coisas, né? Tanto que um dos rapazes que tava fazendo com a gente, ele tava sugerindo a gente colocar um sinal, né, no prédio, do lado de fora. Sim, mostrando que tem. Sim. Só que ao mesmo tempo a gente queria preparar bem, né, uma equipe para não adianta você dizer que tem, aí chega bem naquele dia, a pessoa vem e não tem. É por isso que o Doug fez... Perdão, pode concluir. Não, é assim, só concluindo, as duas coisas, às vezes a gente procura e tem, só que não vem o surdo pra estar aqui. Sim, sim. E aí a pessoa fez por muito tempo, eu lembro que eu até batia na tecla, falei, gente, é legal ter aqui, mas eu quero que tenha no vídeo, porque se não tiver nem no vídeo, que eu acho que é um meio que tá lá no YouTube, tá na internet, a pessoa vai ter aquele conteúdo com interpretação, Sim. porque na igreja mesmo não vem. Então, assim, né, pra mim fica esses 2 desafios, tanto ter como alcançar e trazer esse surdo pra igreja, né? Sim. O que eu ia comentar é que o Doug já trouxe que um dos nossos projetos é começar pela liderança. A gente fala liderança, que foi o nome que a gente deu, mas assim, preparar a igreja para esse básico. Eu não sei Libras, mas o simples fato de você sinalizar que você não sabe Libras, calma, vamos junto, a gente vai te ensinar, vamos conduzir isso aqui. Os surdos são totalmente cientes, né? Porque eles já estão acostumados com essa realidade. Então, quando eles chegam numa igreja, num ambiente, eles veem que alguém sabe se comunicar com eles. Tem uns que até se empolga, e a pessoa, calma, devagar, tá aprendendo, vamos devagar e tal. Então, quando a gente prepara a igreja para direcionar, aqui é o banheiro, aqui é o pastor Isaac, aqui é a sua esposa e tal, e a gente já preparar isso, a gente consegue trazer os surdos e usar até o surdo, a pessoa surda, para ensinar o restante. Acho que eu percebo que a nossa dificuldade hoje, os surdos não ficam
eu vou falar da mesma, como o Doug mencionou, da minha leitura, dos surdos que eu já convivi. Sim, isso é bom. É uma discrepância de conhecimento, como a gente fez menção também. A Bíblia, ela não está inteira traduzida. E o papel do intérprete não é só interpretar o culto. O papel do intérprete é conduzir a pessoa surda. Então, eu não sei se aqui vocês têm um trabalho de grupo de convívio ou de, né, células, esses projetos assim. sim. Assim, né? Lá na nossa igreja a gente tem. E a gente não tem ainda com uma pessoa surda, mas eu fico pensando assim, quando acontecer da gente ter, eu não posso simplesmente conduzir a pregação que o pastor tá ali. Porque às vezes fez menção na íntegra, porque às vezes o surdo, ele não tem o conhecimento da história de Abraão, sei lá. Como se fosse ao pé da letra, né? Exatamente. Não pode ser. Então, assim, vamos supor que é um surdo que não conhece a Bíblia, então meu trabalho com ele vai ter que ser muito mais intenso, é um trabalho muito mais árduo. Eu tô ali interpretando, claro que a gente, né, eu faço uma como que eu posso dizer, uma adaptação, porque, né, o nosso pastor, ele... Às vezes, até nós que somos membros, às vezes ele vai lá longe e a gente pensa, precisa de 2, 3 dias pra assimilar. Então, a gente faz uma adaptação. O Juscelio, né? É um poço de conhecimento. Logo, ele tem que estar aqui também com a gente. Precisa de 2, 3 dias pra entrar. E aí vai trazendo experiências palpáveis, assim. Uma doença como a de Jó. Então, ela explica a doença que Jó teve. Aí o cara fala, sério, muito séria. Aí o cara vai imaginando. Então, é tudo na imaginação. Lembra que eu falei, será que eles imaginam em sinais ou eles imaginam as palavras? Pra trazer a realidade. Pra trazer a realidade. Caramba, esse cara... Fica mais no campo das ideias, né? Exato. Pra você... eu aprendi sobre Jó, mas... falou sobre tantas coisas ali, tipo, da mulher dele, dos filhos, tipo, morreu e sumiu. Então, assim, por isso que não, como você não conjuga o verbo, você só vai falando e você vira uma máquina de interpretação. E ele não quer isso. Não, mas só voltando sobre o trabalho, eu acho que é isso, assim, é a gente tratar... Claro que vão ter surdos de outras igrejas que são muito mais experientes, são muito mais fundamentados na palavra, mas voltando com as pessoas que eu tive, né, esse contato, é ter não só a preocupação de interpretar no culto, como você mencionou, mas de ter esse trabalho, como trazer como novos convertidos mesmo, de ensinar o A, B, C direitinho da Bíblia, assim, para poder firmar. Porque é muito difícil. Mais... imagine você chegar num ambiente que você tá ali, o pastor tá pregando, cara, mas... não tô entendendo. Não entendendo em permanecer, né? E uma das coisas que a gente da mídia também precisa entender... isso é importante. Douglas tá na mídia aí, né? É que assim, não adianta você fazer a interpretação do seu culto no digital, no Spotify ou no YouTube apenas. Você precisa saber onde colocar esse conteúdo. Esse é o papel do intérprete na igreja. Eles sabem onde está a comunidade surda no YouTube, eles sabem onde está a comunidade surda no Instagram, eles sabem onde está a comunidade surda no Facebook, que eles usam muito o Facebook. Então, assim, você pega esse conteúdo, recorta a pregação do pastor, coloca esse conteúdo no lugar correto. Então, sabe, estratégia de marketing só para você... Tipo evangelismo mesmo, alcançar, não alcançar. Então, assim, o Ministério de Surdos não é domingo, interpreta, vou embora, beijo, tchau. Então, a gente não pode tratar isso como uma coisa superficial. Entende? Então, a partir desse momento, quando a gente entende que existe um processo, nós não cuidamos apenas dos surdos, nós cuidamos do intérprete de surdos. E ter um pastor para eles também, né? Não sei qual que foi a experiência aqui, mas, por exemplo, o pastor, né? Saber, né, a paz do Senhor, cumprimentar, enxergar ele como uma pessoa, porque eu acho que o que acontece também, não só com o pastor, mas as pessoas ficam com receio de cumprimentar, mas eu não sei falar e passa. E eles já estão tão acostumados de serem, né? Não é a palavra rejeitados, mas eles estão tão acostumados a estarem distante que né, não prende, né? Não tem o senso de pertencimento. Então, uma experiência muito linda que eu já vi também, acho que até repercutiu no Instagram, foi do Telmo Martinello, né, o esposo da Viviane, ele fazendo batismo e fazendo língua de sinais e batizando a pessoa surda. Eu acompanho eles há bastante tempo, tenho contato com a Bel, que é líder de lá. Eles devem estar beirando uns 30, 40 surdos, assim. O trabalho deles é bem forte. Mas porque eu vejo que na vida do Telmo... Eu acho que mais... A Vivi acho que também sabe, mas o Telmo, ele é muito mais, né, adepto, assim. Eu percebo que tem uma paixão, será que eu posso dizer assim? Um carinho especial. Então,
você vê que é nítido, assim, vai fluindo, né? Ele estudou mesmo pra... Ele aprendeu, eu acho que ele não sabe se comunicar, assim, Sim, mas tudo, o basiquinho mas ele sabe, sim. Exato. Uau. Muito legal, né? Então, eu acho que cria esse senso de pertencimento. É que assim, se você for ficar puxando o novelo de lã, você pode encontrar, vocês como missionários e tal, todos os trabalhos que vocês fazem, vocês podem adaptar toda a experiência que vocês tiveram fora, como evangelistas, dentro da igreja, dentro da comunidade surda. Então, porque não é difícil, a única coisa que você precisa saber é a Libras, ter o intérprete ali caminhando junto com a liderança, perto dos pastores, sendo pastoreados também. Nossa intenção não é fazer de você só o intérprete do domingo, nossa intenção é fazer você alcançar esse povo, porque a gente quer soprar essa trombeta aqui no Brasil. Então, assim, 10 milhões de pessoas é muita gente, a gente não imagina quantos são. Né? Em São Paulo, vocês sabem quantos são? Em São Paulo, então, a gente tem um dado de 4%, né? Varia muito, assim, né? A gente chegou até a pesquisar, eu cheguei até a pesquisar sobre a comunidade surda encarcerada, assim. Porque como é que eles são tratados lá dentro? Meu Deus. Então, assim, se você for ficar cutucando, você vai achar um monte de coisa. Então, é um papel da igreja? É o papel da igreja, tá? Mas até que ponto eu suporto como pastor, como líder, como intérprete? Então, assim, aí cada um vai na sua medida, obviamente, né? Então, você vai abrindo lugares e o próprio surdo pode ser um capelão. Claro. O próprio surdo pode ir na Praça da Sé. Então, assim, existem. A gente precisa tocar essa trombeta. E voltando lá no começo, eu não tô aqui levantando uma bandeira, mas a gente precisa entrar num estado de atenção pra gente entender sobre isso. Conscientizar, né? Conscientizar. E eu fiquei mais preocupado porque eu achava que praticamente todos sabiam ler português. Não. São muitos que não sabem? Sabe dizer uma porcentagem, mais ou menos? Assim? Não, porcentagem não sei te dizer, mas assim... É muito comum você encontrar alguém que fala Libras que não fala português. Eu vou colocar assim, né? Surdos a partir dos 40 anos, assim, né? Que eu ensino, né? Do tempo pra cá, deu uma melhorada, mas essa preocupação de ensinar o português, acho que dos 40... Não, mas e dos mais novos? Os mais novos, eu acho que aí eles já sabem. Sim. Até por conta do WhatsApp, assim, né? Sim. Da internet, então eles precisam... eu vou esperar ele atender o vídeo. Não, lá por exemplo, em Osasco tem uma escola, não me lembro o nome agora, que quando acaba a aula, 11h30, meio-dia, assim, eles vão todos pro shopping e ficam na praça de alimentação conversando e, tipo, todo mundo sei lá. Então, eu acredito que essa nova geração saiba ler e escrever um pouco melhor, assim, exatamente. Mas para vocês terem ideia, as minhas avós, meus avós, eles não sabiam Libras, então eles conversavam básico com os meus pais. Então pensa assim, tipo, nem eles não aprenderam. Exatamente, eu e a irmã aprendemos porque, né, tivemos obviamente que meus avós também, mas era o básico do básico, tipo assim. Aí eu fico pensando assim, hoje eu tenho aprendido, uns 3 anos pra cá, eu tenho tido a importância, essa ciência da mesa, né, de estar na mesa. Meu Deus, como que foi pros meus pais? Pois é. Não é doido, tinham, né? Não tinham. Não tiveram. E aí, de novo, puxando aqui, eu falo, meu Deus, como é que eles se sentem em relação a isso, sabe? E seus pais, desde quando foram pra escola, se tornaram fluentes na Libra, né? Exatamente, eles se comunicam super bem, meu pai parece político na cidade dele, assim, porque ele conhece todo mundo, fala com todo mundo, meu pai é bem simpaticão, minha mãe também é, mas o meu pai, ele é mais... Aquela pessoa mais... exatamente, então assim, eles se viram muito bem mesmo. E aí, como a Karina pode falar muito melhor que eu, sobre essa parte de se isolar. Por que eu não chego no meu pastor? Ele não fala Libras. Por que eu não chego no meu líder de jovens sendo... Ele não fala Libras. Então, a tendência é você ter visitas. Mas a igreja não sabe Libras. Eu só tenho um intérprete. E o intérprete nem foi muito com a minha cara. Então, é por isso que as coisas vão minguando. Lembra que eu falei que pode dar uma minguada? Porque não existe essa conscientização por parte da comunidade inteira. Né? A gente já participou de cultos acessíveis, que o coral sobe lá e interpreta Libras e é tudo maravilhoso. Mas no outro culto não tem mais. Então assim, é um trabalho que de fato precisa nascer no coração de alguém e essa pessoa entender esse encargo. É muito desafiador. E levar adiante.
né? Então, o lance de se isolar. A Karina pode falar de experiências, assim, até na nossa casa, né, amor? A gente tá com os nossos amigos, de repente, fazendo churrasco, os pais da Karina estão lá, um amigo surdo tá lá. Eles estão conversando na mesa, e tipo, tá bom. Não é pra ser normal, mas virou normal. Uhum. Então, isso acontece conosco também, assim. Sim. E que a gente precisa, de fato, falar, vem aqui, fica junto. Eu falo, pessoal, não fala não, mas você tem que ensinar. Você tem que falar com eles. Aí ele, é mesmo. Aí, então assim, durante a pandemia a gente se reunia bastante, né? Os pais da Karina iam lá pra nossa casa, acabava o culto assim, os nossos amigos iam pra lá. Aí uma vez o pai da Karina veio até um amigo nosso, ele fez assim, nem conhecia, ele fez assim, ó. Aí a Karina, pai, pelo amor de Deus... Ele é meio gordinho, tipo, eu nem conhecia. Aí ele falou, nossa, seu pai tá me tirando, mano. Você tá me chamando. Aí começa a aprender. Aí fala, pera aí que eu vou te ensinar. É uma interação, aí né? ele puxa a conversa, entende? Com a brincadeira, seu gordo. Então, assim, a gente precisa entender esse propósito, esse chamado, porque não é simples. Não. Mas, assim, pode se tornar muito prazeroso para a comunidade, assim, sabe? Além do que, isso é uma profissão super reconhecida hoje no Brasil. Sim, né? Precisa para muitas coisas, é uma lei, por exemplo, horário político precisa ter, a cultura também tem, a TV cultura, não sei se 100%, mas 80% é toda a programação interpretada em Libras, assim, então é muito desafiador, é muito né? desafiador. É bem igual vocês falaram, é igual um estrangeiro, né? Eu me Exato. lembrei de situações que tá assim, às vezes você tá um monte de brasileiro e tem um americano. Aí só tem um brasileiro que fala inglês. Sim. O resto não. O americano fica meio de lado, porque ele vai falar o quê? Só um que entende, ou ele vai puxar a conversa só com aquele que entende. Exatamente. E o resto não vai, né? Exatamente. É bem parecido. Agora, me veio uma pergunta assim, né? Como vocês não são, né, surdos, mas estão bem dentro da comunidade, mas será que para eles seria mais interessante, né, no caso que a gente está falando de igreja, se eles frequentassem uma igreja só de surdos na comunidade deles? No fundo, assim, você acha que eles gostariam mais disso ou eles gostariam mais realmente de poder estar numa igreja qualquer, com todo mundo, e que eles conseguissem interagir com as pessoas? Assim? De novo, eu vou fazer a minha leitura. Eu acho que a gente entra na segregação, né? E eu acho que isso que é nem que Jesus quer, né? Porque esses dias eu tava ouvindo mesmo que o Senhor, foi liberada uma palavra na Convergir de que o Senhor, ele tava juntando seus iguais para que a gente, enfim, conseguisse respeitar as suas diferenças. Então, eu acho que colocar o surdo na igreja surda, só com surdos, é o que já acontece, né? Porque isso a gente vê, por exemplo, vai lá nos Estados Unidos, aí tem os hispanos que não falam inglês, acaba que tem a igreja dos hispanos. Sim, né? Sim. Não por uma segregação forçada, mas isso pela, é natural. pela barreira da língua, né? Eles se sentiriam bem, né? Porque às vezes estar numa comunidade só com eles se sentiriam Porque melhor. É o que acontece. Um exemplo na nossa casa mesmo, né? No nosso casamento. Eu tive essa preocupação, graças a Deus, meu marido super atendeu isso, de estar do meu pai, de estar com os amigos dele, de estar presente ali. Quando a gente faz alguma coisa em conjunto, Natal, a gente sempre pede para os meus pais chamarem alguns amigos deles para que eles não fiquem ali só, né? Para eles terem a comunidade. Então, acho que funcionaria. Mas acho que o propósito não é esse. Funciona, mas o propósito não é esse. Trazer. Então, acho que essas festas de vocês é uma boa amostragem, assim. Exato. Acontece que vai as comunidades dos surdos ali. Sim. Então fica meio que duas rodinhas, digamos assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque assim, Porque nem todos os seus amigos falam Libras. Então, mas aí, quem tem que ser o elo somos eu e a Karina. É. Vem cá, eu quero dar um... Então,
A gente Então recebeu, vocês provocam a que gente todo mundo provoca. fique junto. E a gente percebe que é a convivência. Por exemplo, esse amigo que o meu pai já é seu gordo e tal, não sei o quê. Uma vez, não sei como falar. E aí, na pandemia, a gente ficou muito tempo junto. Agora, quando a gente se reúne, o próprio Lucas já vai conversar com meu pai. E meu pai já conhece, meu pai já vai cortar cabelo com E ele que ele é aprendeu. barbeiro e tal. E... Ele aprendeu não a Libras, mas Mas ele aprendeu a se aprendeu a respeitar. comunicar. Ele aprendeu como é que... Acho que ele quebrou essa indiferença. Exato. Tipo assim, esse receio de como eu vou me comunicar. Ele quebrou isso. Então... Nesse final de Aí semana sai aquele agora, portunhol, assim. Exato. Porque Exatamente. assim, qual é a dificuldade do surdo? Caramba, ninguém quer sinalizar. Como assim ninguém? A gente quer sinalizar, mas tipo, a gente fica travado porque a gente não sabe. Pois é. E aí, tipo, mano, como eu vou falar? Tipo, oi, tudo bem? Tipo, como escreve oi? Aí eu vou falar assim, oi, tudo bem? Uau, aprendi. E fala, aí você pergunta, como é isso aqui em Libras? Como é isso aqui? Aí o cara, eles igual- têm o maior prazer de ensinar. E aí você vai pegando as coisas, você vai mostrando, tipo, isso aqui. TV, Instagram. Esse final de semana foi maravilhoso. A gente teve a conferência de jovens do Convergir lá na igreja. E a gente ficou com um amigo surdo em casa. E um casal de ouvintes também em casa. E aí a gente, no final dos cultos, a gente tem que comer alguma coisa. A gente foi pra pizza na casa do pessoal, lá em casa mesmo. E o pessoal falando, você sabia que o surdo pode dar um sinal pra você na comunidade? Aí todo mundo começou a pedir sinal. E ele achou aquilo maravilhoso. Aí a gente tem um amigo que chama o Thiago, ele é muito introspectivo, assim, ele não fala, ele tem vergonha. Ele não Tímido brinca de mesmo. perfil, assim, pra você ter ideia. De Ele não- imaginação. de imaginação, ele não faz as mímicas, de vergonha. Meu Deus. Se tornou, tipo, um amigão. A gente chegou Começou quinta, a domingo, conversar. ele já tava os dois, assim. E, tipo, os dois vão brincando com o outro, falando de Olha time. só. Então, assim, é exatamente isso que a gente quer provocar na igreja também. Eu acredito que a igreja brasileira, ela tem essa empatia. Tem. E a gente só precisa levantar isso que está adormecido. Não só pela liderança, mas os jovens. Os jovens têm um poder de influência maravilhoso. Né? A gente está começando agora com as crianças. Crianças não, mas se falar crianças, eles ficam ofendidos. Adolescentes. São os adolescentes. Ixi, uma outra adolescente classe. criança, Uma problema. outra classe. Assim, eles se desenvolvem muito. Aí, de repente, a gente tá criando um intérprete de referência daqui Precisa 20 marcar uma anos. conversa com a Mariane aí, porque... Daqui 20 anos a gente tem uma igreja totalmente Pois acessível. Eu não falo só de Libras. Eu falo de rampas, Por exemplo, a gente tem um surdo cego, que é a surdo-cegueira. Imagina uma pessoa que é surda e cega. Na nossa antiga igreja tinha um rapaz que era surdo cego. Qual é a Libras comunicação, tátil. gente? E aí, Libras tátil. Libras tátil. Libras tátil. Vamos mostrar aqui. Assim. O cego, ele segura a nossa mão e a gente faz aqui. Aí, tipo, não entendi, faz de novo. Era aqui. Meu Deus. Porque e ele aí a gente aprende tem- Libras. E aí ele O Braille... jovem. Ele também sabe, tem a Ele compreensão sabe do Braille. E aí ele tem uma máquina que fala no Instagram, no WhatsApp, de Braille. Ele conversa com você no WhatsApp. Sim. Ele tem o três computador. faculdades? Tem 3 faculdades. 3 teologia. faculdades. Ele é masoterapeuta. O Carlos é Massoterapeuta. maravilhoso. Ele fez teologia. É um teclado Ele- em Braille pra Braille. conversar. Sim, sim. Então, Meu assim, Deus. você vê que, assim, eles têm... A maior dificuldade deles não é a surdez. É a informação. Porque, assim, eu quero congregar numa igreja, mas eu quero ter a informação correta do que o pastor tá dizendo pra mim. Eu não quero aquela coisa superficial, assim, tipo, que não me... Caramba, mas Jó, realmente... eu quero saber mais disso. Onde eu vou procurar? Não tem. Nossa, Verdade. não tem acesso à informação como a gente, né? Entende? Em português, Então, assim, né? beleza, tá acontecendo alguma coisa na política, eu quero saber. Não tem. Eu fico pensando nos conteúdos, né? Às vezes a gente tá ali na administração de domingo, mas hoje eu queria ouvir um pouco sobre isso aqui. Aí a gente coloca no YouTube e aparece várias coisas. É, Que aparece tudo que você a gente imaginar. quiser, né? Agora eu queria aprender sobre essa pessoa, como que eu faço? Meu Né? Deus. É muito Então, assim, reduzido. A Bíblia como que é, assim? Porque eu não faço ideia. Como que é Libras escrito? Como que é? Não, a Libras, na verdade, a Bíblia que está sendo... Tem até um aplicativo, DOT Brasil, que é lá que eles vão formando, né? São vários intérpretes de várias regiões do Brasil. E são vídeos. Ah, Então, assim, não é por capítulo... escrito no papel, é vídeo mesmo. Exatamente. Exato.
Aí um estudo, a gente não, né? Eles gastam tempo com a palavra, achando os sinais corretos, gravam e vão postando. Entendi. Então a Bíblia está sendo... Não vai ser um livro, né? Não. Meu Deus, que interessante. E é assustador, em 2023 não ter ainda, né, a Bíblia em Libras. Né? E eu estou até, assim, pensando, e agora eu tô me sentindo muito encorajada, assim, para pesquisar como que se forma o teatro, né? Porque o teatro é uma forma de comunicação, é um pouco da minha área, é uma forma de comunicação que a gente ensina e as pessoas entendem de uma forma muito fácil. E eu nunca parei para pensar como é que tem treinamento de atores para essa comunidade, como é que forma para a gente poder instruir, porque de repente já é um problema possivelmente para ser resolvido na questão da realidade de uma história de Jó, né? Igual a gente estava falando, trazer de uma forma teatral para essa comunidade, né? E pensar em diversas formas para que a mensagem chegue de uma forma mais acessível, fácil, né? Sim. E acessível para eles. A gente tem o Dedil, né, amor? Do Nissi. Sim, o Dedil. Ele escreveu uma peça. Eu não sei se ele continuou no Nissi, mas ele escreveu uma peça em que ele falava e ele interpretava. Ao mesmo tempo que ele ia falando, ele ia interpretando. Tem uma peça teatral, eu não vou lembrar, não vou recordar, mas eles fizeram simultâneo. Então, conforme eles iam falando, eles iam sinalizando também. Não sei se deu sequência. Mas entrando no seu assunto, nós temos muito atores surdos. Porque é muito mais fácil para eles a atuação. Mas e atores, né? Atores que estão dispostos a interpretar. Será que nós temos, né? Isso. Eu de verdade estou perguntando e eu quero pesquisar, porque eu fiquei assim. Eu fiquei assim, uau, gente, como assim? Que é um despertamento, né? Sim. Uau. Eu vou até inverter a ordem aqui, que eu ia falar para vocês falarem dos livros, mas o nosso quadro que a gente tem aqui é um filtro, né? Que hoje em dia tá na moda sem filtro. Né? Vou falar sem filtro nenhum e tal, mas a gente acredita que é importante que né, para nós que cremos, né, no Senhor e tal, que tudo que a gente vai falar passe por um filtro. E esse filtro é o amor. Então, gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre todas essas instituições. A gente falou muito de igreja, mas sei lá, qualquer empresa, qualquer meio de comunicação que ainda não está preparado para a comunidade, né, surda. Então, passando pelo filtro do amor, o que vocês poderiam dizer, né, para pessoas ou instituições, né, o que fazer, né, por onde começar, qualquer sentimento aí, passando pelo filtro do amor, que comentário vocês podem... Eu queria começar pela empatia, sabe? Eu acho que um pouquinho... Eu sou muito grata a Deus pelos pais que eles escolheram que eu tivesse. E por causa deles, assim, eu acho que veio junto, assim, essa empatia. Então, não só voltado para a comunidade surda, mas eu consigo ter essa sensibilidade com a dor do outro. Então, eu acho que se todo mundo tivesse essa preocupação, cara, eu vivo dessa maneira, por que não proporcionar isso para uma outra pessoa, né? Se todo mundo tiver esse pensamento, eu acredito que as coisas vão fluir não só para a comunidade surda, mas qualquer para outro tipo de deficiência, né? O Doug comentou uma igreja acessível, né? Para uma pessoa cadeirante, uma igreja acessível, uma Bíblia para uma pessoa surda que vai chegar, uma pessoa cega que vai chegar. Então, acho que a palavra é empatia. Empatia. Não, e a Karina, ela tem um texto na Bíblia que fala como ouvirão Se não há quem pregue. Como verão, se não há quem sinalize. Tem que ir a versão, né? Exato. Então, assim, se não for pelo amor, vai ser pelo quê, assim? Por negócio? Tudo precisa ser pautado no amor. Então, esse povo que a gente descobriu um pouco mais a fundo hoje, precisa ser resgatado no amor. Sim. Obviamente que surdos e ouvintes precisam de atenção, precisam de cuidado, mas são pessoas que a gente quer alcançar, mas não tem intencionalidade. A Karina falou assim, Jesus sabe Libras. Tipo assim, será que Jesus vai ter que vir aqui ensinar Libras pra nós? Então, assim, é pelo amor mesmo, assim. Tudo que a gente disse hoje, que a gente compartilhou com vocês, é com o nosso coração na mesa aberta, assim.
Porque se a gente for levar muito a fundo, né? A gente acaba sendo o extremo. O extremo nunca é ruim nem para baixo nem para cima. É. Então, é num equilíbrio, assim, Sim, numa equidade. sim. Se o Espírito Santo não trouxer esse equilíbrio, né? A gente pode pecar e errar. Então, é no amor mesmo, assim. É. Tipo, tendo a oportunidade de falar com vocês que são pastores de uma casa, de uma comunidade. Então, com todo o amor do mundo, assim, né? Tudo que foi dito aqui, que fique guardado no coração de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor já está semeando no coração de vocês. Por exemplo, deixa Deus gerar no seu coração, de fato, usar a arte do teatro para que os surdos venham. Amém. E se for essa porta que o Senhor tem para trazer, Imagina. uau, é a fé que vocês têm, assim, a medida de vocês, né? E a surda da penitenciária, o Senhor vai levantar em outro lugar. Sim. Pois é. Então, assim... Cada comunidade, cada Exatamente. igreja Então, se tiver cada essa um visão. ficar um pouco, eu acho que se a gente caminhar nesse nível de amor, o nível de amor que nós temos, não fica pesado pra ninguém, né? Sim, com certeza. Muito bom. Gente, muito obrigada, né? Imagina, a gente Por abrir agradece. os nossos Peraí, olhos. mas vamos ter que falar dos livros aí, indicar os livros pra nós aí. sim. Karina e Douglas. Vocês trouxeram um, cada um? Não, a Karina trouxe. Eu Então- vou primeiro mostrar o Ministério com Surdos. Esse é de um pastor que eu admiro muito. Ele é da PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba. De Curitiba? Ou... É Adoniran Melo. Aqui, mostra aqui. Onde mostra? Aqui. Ministério Nessa com câmera ali. É ali. Então, ele ensina exatamente para uma pessoa que tem curiosidade, que quer saber como é que iniciar mesmo um ministério. A princípio, ele começa com oração, então tudo é pautado em oração, né? Porque se a gente tem um coração, a intenção, o Senhor, né, faz as suas Sim. maneiras, né? E suas formas. Então, desde como começar um curso, desde como se posicionar, esse livro é o básico. Ele é muito bom. E eu queria honrar a minha pastora, a pastora Lolo. Esse livro foi o livro que ela se converteu, se chama Esposa e Mãe. A autora é Schiller Price, ela já faleceu. Conheço. Mas a filha dela, né, presenteou a nossa pastora com os direitos autorais, então, porque a pastora Lulu é a verdadeira carta desse livro. Então, eu acho que toda mulher cristã deveria ler esse livro, porque ele é muito simples, ele é muito gostoso de ler, mas é um evangelho prático, assim, a começar pela nossa casa. Uau. Um abraço também pra Lulu, pro José, que se Deus quiser, em breve estarão Em aqui breve. com a Em gente breve, na com mesa também. certeza. Tá doido, com eles tem que ser 5 horas de podcast. Verdade, verdade. Mas é muito bom demais, gente. Muito bom. É isso. Ai, eu tô assim, Puxa, vou sair daqui já. Gente, que honra. totalmente desafiado. A gente fica assim, Desafiado. poxa, Deus, ajuda a gente a Um começar senso, por onde... né, de... Há um tempo atrás, teve um ator surdo que ganhou como um Oscar de coadjuvante. Isso foi ano passado. Foi ano passado. É Em mesmo? 2022. Daquele filme? Oscar? Ele ganhou um Oscar. É Coda, No Ritmo do Coração. No Ritmo do Coração, É um filme que retrata exatamente como que é a situação de filhos de pais surdos. é uma menina, Nossa, que interessante. É muito americano? legal. É americano. pai, mãe surdo. Ele é uma releitura de um filme francês, é muito bom. Pai, mãe surdo, irmão surda e uma filha ouvinte. Só um... Olha, E o que sonho interessante. dela é cantar, é ser cantora. Nossa. Como eu canto pros meus pais. Nossa. E aí, é Uau, maravilhoso. Que história. E aí, Esse assim, filme você vai gostar. a vou maioria procurar das pra coisas assistir. que o filme retrata, a Karina viveu. É, né? Isso que eu ia falar, é a história da Karina quase, A assim, história né? da Karina quase. Meu Deus, muito gente, que desafiador. Interessante demais. Quando vocês perguntaram assim, como foi, tipo, ser criança, assim, né? Eu tenho algumas histórias, eu posso falar. E ela tem algumas histórias e ela falou que uma vez eles moravam no litoral e a maré subiu muito. E a maré subiu, começou a subir. Tinha 2 anos, 2 anos. É. Nossa, era bem E tipo novinha. assim, ela com 2 anos de idade teve que acordar, assim. Imagina a Antonella saindo do berço, tipo... Pai, água aí. Meu Deus, água! Porque assim, como? Meu Deus, não iam, né? Não ouvir, iam. Quando tipo eu assim, perceber, a não já ser ia... que já tivesse Já tivesse molhando. muito molhando. Então,
assim, a Karina tá segurando um pouco o ouro, assim. Mas são muitas histórias. Ô, Karina, conta aí, cara. Muitas histórias assim, que ela pode falar. Eu vou contar essa porque ela comentou sobre, no começo, né, de romper a timidez. O meu pai, ele trabalhou 20 anos numa empresa, único surdo. Então, assim, 20 anos numa empresa e todo mundo conseguia se comunicar com ele. Olha. Teve um ano, se eu não me engano, não vou lembrar o ano. Ele ganhou como melhor funcionário. Fizeram lá um mérito. E aí presentearam ele lá. E eu lembro que o patrão do meu pai, olha, né? Queria parabenizar, tal. E o Marcelo e todo mundo, E eu olhei assim, meu Deus, meu pai. E aí eu comecei a chorar, não sabia, era de alegria, com certeza. E aí eles começaram, discurso. Eu lembro assim, eu falo assim porque eu lembro assim da cena, disco. E eu comecei a chorar, porque assim, eu tinha que me vencer nessa hora. Porque eles estavam dando voz pro meu pai, 20 anos numa empresa. Mas assim, dando voz pra ele se expressar ali naquela hora pra aquela multidão. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu vou ficar tímida aqui ou eu vou presentear o meu pai Com a minha voz. aí eu fui lá, com a minha voz. E eu fui lá, peguei o microfone e o meu pai tá muito emocionado. E aí eu comecei a ver ele. E as pessoas achando lindo, porque eu tava emocionada, quando na verdade eu tava vencendo os meus medos ali, né? Minha timidez. Nossa. E tem Você muitas tinha outras. quantos anos? Eu devia ter uns 8, 9 anos Bem de idade. novinha. Imagina. A Karina me contou uma vez que ela foi numa entrevista de emprego com o pai, assim. Então, fala pro seu pai que o salário é tanto. Então, Sim, eu sempre ela ganha uma autonomia como uma criança Pois é. de resolver coisas que ela não tá preparada. E Assim. no ginecologista com a minha mãe, por exemplo, né? Tipo, agora eu já tô grande, obviamente, mas eu lembro assim de pequenininho, e isso tem no filme. O médico perguntar quando foi sua última relação e tal. Perguntar pros meus pais, sabe? Tipo assim, mãe, o médico, não sou eu que tô perguntando, é o médico que tá perguntando. Então, sabe essas coisas assim? Nossa, Então, constrangedor, uma responsabilidade, né? Exatamente. Você acha que te amadureceu? Muito, assim. Muito mesmo. Eu acho que até depois de casada, assim, eu passei umas experiências com meu marido, assim, de fugir de algumas responsabilidades. De ter carregado o fardo, assim. Então, acho que quando eu casei, eu falei, olha, toma tudo pra você. Exato. Mas Encontrou foi uma muito segurança. bom, porque eu amadureci, mas foi um peso, foi complicado. Sim. É o Tem os lance dois do lados, extremo, A Débora me falou de um episódio de você, não sei se você quer dizer, de falar, né, sobre a escola. Que você precisou dar uma má notícia, né? Acho que você tinha escapado, feito alguma coisa na escola e você precisava dar uma notícia da professora ruim e depois você meio que Gambelou, Essa passou. é o lance da autonomia Depois que vai ter problema com a Débora aí, eu porque- tive. Eu lembrei. Eu lembrei Karina que ela tava falou da fugindo. autonomia. Mas eu não falo. Hoje a gente dá risada, mas eu não falo isso com orgulho, não. Eu lembro porque, assim, é uma das minhas necessidades, pegando um gancho assim, eu queria muito que os meus pais olhassem meu caderno, né? Olhassem as lições e tal. Então, eles não me ajudavam, eles não queriam ver. Não porque eles não queriam, mas é porque eles não iam compreender, né? Mas a filha tava querendo uma atenção dos pais. Sim. E aí, eu lembro que a professora me chamou, eu não fazia as atividades. Meu pai, não por causa dos meus pais. Não fazia, não deu tempo, não fiz. Mostrava pra professora, vou mandar um bilhete pra sua mãe. Pode mandar. Mãe, assina aqui e tal. Aí eu lembro que eu aprontava. Eu lembro que eu aprontava na escola. Eu vou chamar seu pai e sua mãe na reunião. Pode chamar, vocês não vão conseguir falar com eles. Então isso me deu uma liberdade Pra você. pra uma criança, assim, achar que é dona do mundo e resolver tudo. E pela imaturidade também, Exatamente. Não conto com orgulho, mas fiz Sim, muito sim. disso. Aham. Usei muito disso. Aí depois falava pros seus Porque eu pais tinha outras voz, coisas. né? Exatamente. Tipo, uma pessoa... Como eu já salvei meus pais de várias situações. Tipo assim, sei lá, num velório. Você não vai perguntar de quem vai ficar com a casa, por exemplo. Mas é uma coisa que... São questionamentos, que a gente faz. Agora que ele morreu, quem vai ficar com a casa? Que não rola em Pai, velório. não é Então, agora meu que pai pergunta ali isso. perguntando isso. Não, meu pai tá muito sentido. Meu pai quer decidir. Então, a gente sabe que Sim. a gente vai conduzindo a situação. Não só intérprete, mas consigo... é isso. Caminhando, Mas é o que acontece também para outros idiomas, né? Exatamente. Agora, só que eu fiquei pensando uma coisa aqui. Então, um surdo, como é que vai ouvir nosso podcast, hein, Karina? Tem que interpretar. Como é que nós vamos resolver essa situação tem que aqui, hein? interpretar. A gente vai pegar o áudio e Vamos vai ter que interpretar. conversar sobre isso aí. Vamos Porque sim, a gente tá vamos falando sim. sobre isso, né? Vamos sim. Vamos
produção ajudar aí. Então, existe um padrão de norma ABNT, que a maioria das igrejas e até a televisão, elas não obedecem. Que é o... Conta aí pra nós, vocês sabem? Tamanho, Sim. essas coisas, Ó, sim. pra Tamanho, ficar fácil, você divide a tela por 8. Por 8. Aí o canto Por 8. esquerdo é o tamanho da 4 interpretação. em cima, 4 embaixo, seria O oitavo. O oitavo quadrado Isso, ali. é o Não, tamanho é correto. pequenininho, é igual isso, faz. pequenininho. Até Tem- porque você imagina assim, a sua legenda, você pra Sim. pegar alguma coisa minuciosa assim, você não vai conseguir No enxergar. celular, né? Exatamente. já é pequeno. A gente você vai sempre ver. traz os pais da Karina, o avô da Karina, alguém, um senhor surdo, que precisa ver, ele vai pegar o celular e falar, nossa, não quero nem assistir isso aqui. Porque eu não consigo ver, sim. não consigo enxergar. E tem alguma coisa, Faz cor de sentido. fundo? Tem alguma coisa assim? Tem. A roupa? Tem. Preto, na maioria dos casos é preto pra dar o contraste. Tudo A roupa da pessoa. precisa dar contraste. Se é uma pessoa negra, a gente põe uma roupa clara pra dar esse contraste. Uma pessoa branca, clara. Uma A pessoa- roupa escura. Exatamente. E o fundo? O fundo, geralmente é o chroma key, né? Que aí acompanha, fica aquele fundo infinito. Aí só não pode ser cores muito vivas. Azul, rosa, sei lá, com cores muito vivas. Precisa ser clean, né? Porque imagina, você ali muito tempo assistindo, né? Fica cansativo. Sim, você tem que sim. pensar que tem que ser cores menos cansativas. E não é bom quando recorta o intérprete e joga em cima da tela, senão fica... Depende. Tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito Senão bem não dá contraste em alguns casos, né? Você pode usar... É que tem toda uma técnica de cinza, sinalização. um O preto cinza, um mesmo queimado, é pra cinza. você Fazer em cima sinalizar da roupa, aqui. né? Quando Exato. fica muito aqui, assim, aí corta, né? Acontece o que você ideal acho comentou. que é o quadrado, igual você Exatamente. tá dizendo. Exato. Aí Quadrado. você separa aquele espaço justamente pro intérprete, pro surdo assistir o vídeo. O ideal Aquele seria conteúdo, né? que as plataformas digitais tivessem um clique, assim, você clica, aí o surdo vem pra tela principal e o pastor fica Pra ter pequenininho. opção, né? Pra ter Olha, opção. interessante. A gente pensou em tantas É, Só coisas. que aí Existem já teria que muitos ser 2 projetos vídeos, guardados. né? Acho. É, Sim, então sim. aí, cara, tudo se Sendo em resolve, é só ter um streaming, pouquinho de assim, né? iniciativa. Mas é a iniciativa, mas é o que a gente fala, é muito Mas trabalhoso. começa assim, né? Exatamente. Mas é Engraçado. empatia, né? Não é. É. só pelo financeiro, enfim, por... Só É puxando, um número grande, né? Exato. 40 puxando milhões, um né? fio aqui. Quando você falou de teatro, a gente se lembrou de circo, né? A gente tem uma amiga surda, que é a Sueli. É, a Sueli. E os avós delas Ela foi- eram surdos. E os avós delas iam no circo e não sabiam o que o palhaço dizia. Aí tiveram um filho, o filho não veio ouvinte, veio surdo. Aí a neta dela, que é a Sueli, veio surda. Meu Deus. Então, assim, ela conta que foram 3 gerações pra o Theo chegar ao filho dela, pra ela perguntar pro filho dela, falou, o que é que o palhaço fala que todo mundo ri? Meu Deus. Aí levou, pra você ter uma ideia, assim. Porque, assim, há 80 anos atrás, você não imagina. Você fala, nossa, Doug, você tá contando isso, mas, mano, é só perguntar pra alguém. Mas não existia essa comunicação. Se agora não existe, imagina 80 anos atrás. Meu Deus. Aí o filho dela falou, mãe, ele fala, boa noite! Boa noite. Mas Aí- era com euforia, né? Aí, tipo assim, não acredito. Quando eu for contar isso pros seus avós, o que será que eles vão... Então, assim, pra vocês Não, entenderem... não vejo graça nisso, né? Exato. Entende? Pra vocês entenderem, como você Sim. mexe com arte, essas coisas todas, pra você entender como isso falta, assim, pra trazer uma conscientização. Nossa, gente. É muito desafiador. É Demais. um universo. Muito A gente precisa fazer abrangente. muito mais podcasts aí pra gente entender melhor sobre isso, falar mais sobre isso. A gente, sem palavras pra Amém. agradecer aí Muito obrigada. a presença de vocês, ter Maravilhoso aceitado o estar com vocês. Foi muito convite. especial. Imagina, Muito a gente especial. agradece. Confesso que eu tava temeroso, a gente nunca participou disso, assim. Ah, a gente também tá começando, então tá tudo em paz. E, por favor, né, deixem pra nós aí, né, mais comentários de como, Amém. né, a gente, no passar do tempo, assim, como a gente pode, né, ir se preparando, vão dando Sim, dicas com aí certeza. pra Sim, nós. com certeza. Que a gente E- pode vir aqui, sentar com o pessoal da equipe do É. seu time. Se vocês Legal. desejarem. Estamos dispostos, com certeza. Dispostos, com certeza. A Mariane, que faz parte da casa. Também. Preciso falar com ela. Vai soprar o nome dela aqui, com Sim, certeza ela sim. vai ensabinar nela também esse desejo. É, E assim, o nosso coração tá exatamente nisso, pastor. Não só para a comunidade surda, né? Como
alcançar os codas, que são os filhos de surdos. Pois é. A Karina contou um pouquinho da experiência dela, mas existem algumas frustrações, como o excesso de responsabilidade criança. Eu imagino. O excesso de tomada de decisão sobre um assunto. Tá, filho, e aí? O que você acha? Pai, ele não vai falar, pai, eu tenho 9 anos de idade. Ele não vai dizer, tipo, papai, eu acho que é isso. Então, assim, eu lembro são essas coisas. de ter que ajudar o meu pai a assinar contratos, assim, sabe? Eu não entender, tipo, contratos que ele fazia com a minha família, com os meus tios. E eu ter que saber, né? Ler, tem que linguagem explicar. difícil. Exatamente. Então, alcançar essas Nossa, pessoas. que horrível. E lógico, trabalhar para que eles entendam de fato que, como a Karina falou, hoje ela entende, muita coisa ficou escura, mas hoje ela entende e ela é grata pelos pais que ela tem, que são maravilhosos, Claro. assim. Então, assim, tirar esse peso, sabe? Cara, eu sou um coda, eu fui escolhido, assim, pra estar nessa família. Sim. E eu tenho um encargo, assim. Tipo, o Senhor escolheu para que, de fato, eu comunique pros meus pais o que tá acontecendo no mundo. Não só na igreja, mas no mundo. Para trazer informação para eles sobre doenças sexualmente transmissíveis, política, qualquer que seja o assunto, assim, Covid, sabe? né? Covid, Pandemia. sim. Por exemplo, não existia sinal de Libras, de Covid em Libras. Foi criado, porque não existia isso. Como é que a gente vai saber? Mas existe o nome da doença, aí tem que surgir tudo Sim, novo, né? sim. Então são essas coisas, assim, que a gente tem no nosso coração. Aí o que você falou, assim, pra mim já ampliou bem a visão de que não é só interpretar o conteúdo, né? Sim, Tem sim. todo um preparo, né? Exato. Tal. Então preparo. precisamos trabalhar mais. Mas vai dar certo. Vai, deu com certo, certeza. em Já nome de deu. Jesus. Já deu. E é isso aí, gente, né? Agradecer a cada um que acompanhou conosco até aqui, né? Que você não esqueça de curtir, dar um joinha, seguir o nosso Verdade. canal, se inscrever, ativar o sininho, né? Conhecer mais aí o Douglas e a Karina também, né? Pra nós uma alegria, né? Um prazer. Não sei se estamos esquecendo de alguma coisa aí. Tá tudo Tá certo, né? tranquilo. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado a E vocês. até o nosso próximo Good Talks. Até Valeu, mais. gente, até Até mais. mais.